Olá, eu sou Eliane Tusa e hoje estou aqui para passar para vocês a acentuação gráfica, uma aula a qual nós vamos aprender a pronúncia correta das palavras, porque temos dificuldade, às vezes, de entender, né? E a acentuação é muito importante. Através da acentuação gráfica, você vai pronunciar a palavra corretamente. Então, nós temos aí algumas aulas já no nosso canal, que eu já comecei a colocar. Primeiro eu vou estar colocando as aulas, depois eu vou vir com os exercícios. E você nos acompanhe, gente. Dá uma força aí para nós, tá? E vai servir para abençoar a sua vida, para fazer uma reciclagem, para se preparar para um concurso, para o Enem. Então, vamos lá? Hoje nós vamos na introdução para que serve na prática as regras de acentuação. Estaremos falando da última reforma ortográfica de 2009, tá? Então, suponha, por exemplo, a palavra a seguir escrita nesse caso, nenhuma preocupação com acento gráfico, né? Pode ter sido considerada a sua sílaba tônica em 3 posições. No caso, na antepenúltima sílaba, voparoxítona, áugica. Na penúltima sílaba, a palavra paroxítona, aljofar. E na última sílaba, aljofar. Então, nós temos dificuldade de compreender se é aljofar, aljofar ou aljofar. Então, qual é realmente a pronúncia correta? Então, esta palavra, segundo o dicionário, né, da Academia Brasileira de Letras, é um substantivo masculino, pérola miúda de forma irregular. Ela tem a figura de orvalho, gotas de água, né? Você pode ver aí no desenho que eu coloquei aqui. São lindas, não são? Então, a pessoa tem dificuldade para saber qual é a pronúncia correta. Porque os acentos gráficos têm a finalidade de oferecer ao leitor orientação que lhe permita pronunciar adequadamente as palavras que lê, né? Então, aí a primeira regra, a acentuação das palavras monossílabas tônicas. Acentua-se monossílabas tônicas terminadas em A, S, chá, gás, mais, dales. ES, réis, fé, pés, leis e velos. OS, nós, dó, pós e polo. Monossílabas átonas são pronunciadas fracamente, com pouca intensidade, nunca se recebe acento gráfico, né? Fui na festa ali, Fernanda, mas não a vi. Você nem percebe, entendeu? Agora, a segunda regra, a acentuação de palavras oxítonas. São apenas 4 terminações que determinam o acento gráfico nas oxítonas. São acentuadas oxítonas terminadas em AS, Guaraná, Charás, Criticalos, em ES, você, Tucunaré, através, vendê-las, OS, bisavô, retrós, espolas e carijó, ENS, armazém, parabéns e beleza e reféns. Atenção, tanto a ausência quanto a presença orientam o leitor quanto a pronúncia da palavra, né, correta. Então, vamos lá. Bebê, uma criança, né? Bebê, oxítona, está na primeira sílaba, o acento circunflexo. Já bebe é paroxítona, que é de beber algum líquido, de beber um suco, né? Então, olha a diferença. O acento circunflexo tem essa característica de nos ensinar, nos proporcionar, falar corretamente a palavra. Terceira regra, a acentuação das palavras paroxítonas. A maioria absoluta das palavras portuguesas são paroxítonas. 2 de cada 3, né? Acentuam-se as palavras terminadas em I e U, com S, né? No final, biquíni, tênis, Vênus e Deus. LN, frágil, pênis, hífen, abdômen. RX, fêmur, repórter, tórax e fênix. Uns, fórum, fóruns. Álbum, álbuns. PS, e o AN e o S, o A, né? No caso com tio. Bíceps, fórceps, órfão e rimas. Ditongos seguidos ou não de S, cone, línguas, órfãos e falência. Observação. Note que paroxítonas terminadas em e ens não recebem acento. Gente, essas regras são muito importantes. Você tem que pronunciar isso várias vezes e compreender, e ler, e escrever, para que você fixe na sua memória.
Exemplo, jovem, nuvens, itens, hífens e polis. Os prefixos semi, antes, super e inter. Quarta regra, a acentuação das palavras proparoxítonas. Se considerarmos palavras quanto à posição da sílaba, tônica, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, as proparoxítonas constituem o menor dos três. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplos: trágico, transgênico, mármore, ínterim, irrelécimos e automático. Esta palavra, ínterim ou interim, as pessoas têm dificuldade. É igual rúbrica ou rubrica. É rubrica. Então, para você ver a diferença, a importância da sílaba tônica na palavra, se for sílaba átona. Já muda o contexto, o significado da palavra. Regras complementares. Primeira regra, acentuação de ditongos abertos. Ei, oi e eu. Um ditongo classifica-se como fechado quando é pronunciado com a boca mais fechada e como aberto quando a sua pronúncia requer uma maior abertura da boca. Os ditongos fechados, ei, oi e eu, nunca são acentuados. Exemplo: cadeira, bois, perdeu. Abertos, ei, oi e eu, tem acento gráfico. Veja a regra. Os ditongos abertos, ei, oi e el, seguido ou não de S, são acentuados em monossílabos e em oxítona. Se for oxítona e monossílabas, são acentuados. Já não são acentuados quando forem paroxítona. Alguns exemplos: monossílabas, méis, plural de mel, dói, céu e véus. Oxítonas, anéis, heróis, chapéus, coronéis e lençóis. Ou seja, são ditongos abertos, mas são oxítona. Aí leva acento. Já a paroxítona, ideia, plateia, heróicos, jiboia, paranoicos, não leva mais. Levava antes, tá, gente? A ideia. Algumas palavras mudaram, agora não leva mais, com a última reforma ortográfica. Por isso a importância de você ter esse conhecimento. Segunda regra, o I e o U na segunda vogal do hiato. A presença de acento gráfico no I e no U, dois hiatos, depende da ocorrência simultânea de três condições. Acentuação, por exemplo, o I e o U, dois hiatos, desde que eles, a segunda vogal do hiato da direita, estejam sozinhos, ou mais o S na sílaba, não sejam seguidos de NH. Alguns exemplos. I acentuados, distraída, tucuruí, faísca. Aí, no caso, seguidos ou não, tá falando aí, do S, mais o S, né? E não sejam seguidos de NH. O I não acentuados, ainda atrair lá da Índia. O U acentuados, conteúdo, tambaú, balaústre. O U não acentuados, transeuente, Raul, graú, semente de uva. Observação: o I e o U dos hiatos não são acentuados quando aparecem depois dos ditongos em palavras paroxítonas. São, porém, acentuadas depois de ditongos em oxítonas. Exemplo: caiula é um ditongo. Feiura, ditongo. Já em oxítona, piauí. Ó, oxítonas, piauí. Aí, no caso, leva acento. Está após o ditongo, mas a acentuação está na oxítona, na primeira sílaba. Agora, a terceira regra. Vamos lá. Terceira regra. Verbos ter, vir, verbos crer, dar, ler e ver. Esses verbos apresentam particularidades quanto à acentuação gráfica de alguma de suas formas. Veja os quadros a seguir. Verbos ter e vir, singular, tem e vem, não leva acentuação. Plural, tem e vem, acento circunflexo. Aí você sabe, se tiver. O acento circunflexo é o plural, né? Observação: o acento circunflexo das formas tem e vem deve ser mantido nos derivados desses verbos, como eles contêm, eles detêm e eles intervêm. Tem que ser mantido, né, nos seus derivados. Já os verbos crer, ler, dar e ver, singular,
de, lê e vê. Já no singular leva acentuação. E no plural, não. Creem, deem, leem e veem. Observação, a grafia e, sem acento das formas de plural desses 4 verbos, aplica-se também aos verbos derivados deles. Eles descreem, eles reveem, eles releem. Acordo ortográfico de 1990 fez alteração. Antes, escreviam-se com acento. Antes, agora mudou. 4ª regra. Acento diferencial. Existem 2 palavras que, embora não se enquadrem em nenhuma das regras anteriores, recebem acento gráfico. Trata-se do chamado acento diferencial. São elas por, forma verbal. Exemplo, preciso pôr a carta no correio. No caso, eu levo o acento circunflexo. Essa palavra é acentuada para ficar diferente da preposição. Por exemplo, ele lutou por um mundo melhor, né? Agora, pôde, forma do passado, verbo poder. Exemplo, por que você não pôde vir à aula ontem? Passado, com acento. Essa palavra é acentuada para ficar diferente do verbo pode, que indica tempo presente. Exemplo, você já melhorou da gripe, por isso pode voltar ao trabalho. Entendeu? Olha a pronúncia, já muda o sentido. No caso, o circunflexo é o verbo passado pôde. Agora, pode, que indica o tempo presente, tá? Então, tem sentidos diferentes. Agora, observamos algumas pontuações aqui. O nosso alfabeto antes era composto por 23 letras. Atualmente possui 26, pois as letras K, W e Y passaram a incorporar. São utilizados, se faz presente na grafia de nomes próprios, tais como Yara, Kátia, também especifica quilograma, quilômetros, watts. O acento diferencial utilizado para distinguir algumas palavras, como o verbo parar, para preposição, não existe mais. Semelhante acontece com os demais vocábulos. Por exemplo, pera, substantivo, né? E pera, preposição. Pelo, substantivo, e pelo, preposição. Pelo, do cachorro. Pelo simples fato de eu estar aqui, é um prazer estar passando a aula para vocês. Ou seja, é uma preposição. Agora, o pelo do gato, pelo do cachorro, é um substantivo. Entendeu? Mas aí a gente fica confusa. Agora, as formas verbais pertencentes à terceira pessoa do plural, referente aos verbos crer, ler, dar, ver, não recebem mais acento circunflexo. Assim como os substantivos. Enjoo, vou, perdoo, forma verbal. Não se usa mais o acento dos ditongos abertos, e oi, das palavras paroxítonas tipo assembleia, colmeia, jiboia, joia e heróico. O acento permanece nas oxítonas terminadas em el, eis, vamos lá, chapéu, troféus, heróis, anéis e fiéis. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i, no u tônico, quando vierem depois de um ditônico. Feiura, bocaiúva e saiu. Agora, observação importante. O acento permanece. Desculpa, eu falei a palavra certa. É sa-u-i-p. Observação importante. O acento permanece se a palavra paroxítona, e, o, i ou u estiverem no final seguidos de s. Observação. Piauí, fui, tu, e fui. Entendeu, gente? Aí, no caso, permaneceu. Eles são cidades, né? Permaneceu. Vamos lá. O i e o u tônico dos hiatos não antecedidos de ditão também continuarão acentuados. Tipo, saída, juíza, saúde, graúna. Quanto ao emprego do if, há algumas regras específicas tais como algumas perderam o if, como é o caso de paraquedas, manda-chuva, pé de moleque. Palavras terminadas por uma vogal e pelas consoantes R ou S. Antessala, autorretrato, antissocial, ultrassonografia. Agora ficou dessa forma, gente. Mudou, não tem mais. O hífen mudou, tá? Antessala, autorretratos, antissocial, ultrassonografia e extraseca. Ela inicia com S, pronto.
termina com S, inicia outro a seguir com S, ou então termina com R e inicia a próxima com R. Embora o hífen ainda permaneça nos prefixos terminados pela letra R e iniciada por ela mesma. Hiperresistente, superrealista e interregional. Às vezes a pessoa fica confusa. Umas tem, outras não tem. E aí, como é que nós vamos fazer? Então, tem que prestar atenção nas regras. Por isso se faz necessário você escrever, você ler, você voltar o vídeo, parar o vídeo, ouvir novamente. Nós temos que ser muito rápidos, o vídeo não pode ser muito longo, então nós temos que ser imediatistas. Agora vamos lá. Antes, se escrevia micro-ondas, micro-ônibus e anti-inflamatório assim. Agora não, mudou. Tem o hífen, micro-ondas. No caso, são duas vogais, tem que separar. E anti-inflamatório, são separados. Leva o hífen. Você compreendeu? Gente, estaremos vindo aí com vários exercícios sobre esse assunto. Fica conectado conosco, nos ajuda, tá? Nos ajuda que nós estaremos passando aulas de língua portuguesa, conhecimentos gerais, literatura, filosofia, ciências, várias matérias aqui no nosso canal. Antes não fazíamos isso, nós estamos começando agora e precisamos do seu apoio, da sua ajuda, porque isso vai abençoar a sua vida. E se você não estiver precisando, compartilha com alguém que precisa. Algum jovem, a galera aí que está precisando estudar e fazer uma reciclagem, ok? Muito obrigada. Ó, dá um like aí no nosso canal, tá, queridos? Curte aí os nossos vídeos, nos abençoe. Muito obrigada.